Você já ouviu falar da mansão Winchester? Um lugar onde cada porta aberta parece sussurrar segredos que nunca deveriam ser ouvidos. Uma casa sem fim, construída por uma mulher assombrada, cercada por lendas que atravessam o tempo. Mas o que poucos sabem é que a mansão Winchester guarda algo muito mais obscuro, portais que parecem conectar a vida à morte, corredores que se dobram sobre si mesmos e escadas que levam a lugar nenhum, exceto ao desconhecido. Hoje, vamos mergulhar nos mistérios reais dessa casa e descobrir segredos que poderiam enlouquecer qualquer um. Fique comigo até o final, se você tiver coragem. Sarah Winchester herdou uma fortuna gigantesca depois da morte de seu marido e de sua filha. Mas ao invés de viver em paz, ela acreditava estar sendo perseguida pelos espíritos daqueles mortos pelas armas Winchester. Dizem que, sob a orientação de médiuns, ela começou a construir uma casa sem projeto definido, com escadas que não levam a lugar algum. Portas que se abrem para paredes e corredores que se contorcem de forma impossível. Já imaginou morar em um lugar assim? Cada parede parecia guardar uma história. Cada porta poderia esconder algo que ninguém estava preparado para ver. A primeira vez que os vizinhos notaram atividades estranhas, relataram sons de passos, risadas distantes e vozes que chamavam por nomes desconhecidos. E ninguém sabia. Mas o terror estava apenas começando. No meio da noite, trabalhadores relataram sentir presenças invisíveis seguindo-os. Objetos se moviam sozinhos e portas trancadas se abriam como se tivessem vontade própria. Alguns dizem que Sarah Winchester conversava com os mortos, tentando aplacar uma ira que não podia ser controlada. Mas havia rumores mais sombrios. Alguns médiuns afirmavam que ela não apenas construía para apaziguar os espíritos, ela estava tentando abrir portais. Portais que permitiam que os mortos atravessassem para o mundo dos vivos. Você consegue imaginar caminhar por um corredor e sentir que algo do outro lado está te observando, respirando junto com você, sem nunca se mostrar? Se você acha que teria coragem de passar uma noite nesse lugar, comenta aí. Eu ficaria. Mas prepare-se, porque essas histórias não são para qualquer coração. Conforme os anos passaram, relatos se tornaram mais intensos. Funcionários e visitantes falavam de sombras que pareciam seguir seus movimentos, portas que desapareciam quando eram olhadas diretamente, e janelas que mostravam cenários que não existiam na realidade. E foi exatamente nesse ponto que a mansão Winchester começou a ganhar fama mundial, não apenas como um exemplo de arquitetura bizarra, mas como um portal para o inexplicável. Cientistas e historiadores tentaram decifrar, mas nada explicava os corredores que mudavam de posição, ou quartos que surgiam e desapareciam misteriosamente. É como se a própria casa estivesse viva, moldando-se de acordo com forças que ninguém compreendia. Mas a verdade mais assustadora surgiu quando investigadores paranormais registraram fenômenos que não podiam ser ignorados. Durante uma sessão de filmagem, câmeras captaram figuras translúcidas atravessando paredes, sussurros que não vinham de ninguém, e uma escada que parecia se alongar indefinidamente. Alguns especialistas acreditam que Sarah Winchester, consciente ou não, construiu a mansão como uma ponte entre dois mundos. Um lugar onde os vivos e os mortos coexistem, onde o tempo e o espaço são distorcidos e onde curiosos podem nunca mais sair do mesmo jeito. E mesmo os mais céticos admitiam, há algo ali que desafia a razão. Mas os portais não eram apenas um mito. Visitantes relataram sentir calor e frio intenso em um mesmo ambiente, sons que vinham de direção nenhuma e uma sensação de ser observado por olhos que não pertenciam a ninguém. Durante uma noite, uma equipe de filmagem testemunhou portas se abrindo sozinhas e do outro lado não havia corredor, nem parede. Apenas uma neblina espessa que parecia respirar. A tensão aumentava a cada minuto e o medo se espalhava como uma sombra viva, ocupando todos os cantos da mansão. E foi nesse instante que um dos investigadores sussurrou: "Não é apenas uma casa, é uma passagem." Você consegue sentir o peso disso? Um lugar onde a morte não é apenas uma lembrança, mas uma presença constante, silenciosa e vigilante. E a cada porta que se abre, há a possibilidade de se deparar com algo que não pertence a este mundo. Sarah Winchester passou 38 anos de sua vida construindo essa casa, sem nunca parar. E quando ela morreu, em 1922, a mansão estava longe de estar completa. Alguns acreditam que os portais ainda estão ativos, que a casa continua a se expandir, guiada por forças que ninguém pode controlar. Se você acha que teria coragem de explorar cada corredor, cada sala, cada escada, pense duas vezes, porque alguns que entraram nunca mais foram os mesmos. E o clímax dessa história é ainda mais perturbador.
Pesquisadores recentes descobriram documentos que sugerem que Sarah não apenas conversava com os mortos, ela poderia invocá-los. Há relatos de símbolos gravados em paredes e pisos, rituais feitos discretamente para manter a ligação com o além. Cada objeto, cada peça de mobília, cada porta, todos tinham um propósito que escapa à nossa compreensão. Imagine olhar para uma cadeira e perceber que ela não está apenas onde você a deixou, mas em um ponto exato, alinhada com algo que você não pode ver, mas que sabe que está lá. No desfecho, visitantes relatam uma sensação inexplicável de déjà-vu, como se cada corredor os levasse a memórias que não são suas, a encontros que nunca viveram. E enquanto você assiste a este vídeo, lembre-se, ninguém sabe se os portais de Winchester estão fechados, ou se a qualquer momento alguém pode cruzá-los sem jamais retornar. Se essa história te arrepiou, se inscreve agora e ativa o sino. Tem muita coisa mais sombria vindo aí. E o pior é que essa história não acabou, porque a mansão de alguma forma ainda respira.